Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física 3. Nós estamos falando sobre ondas sonoras e nessa aula a gente vai falar sobre a intensidade do som. Então, para iniciar novamente, vamos começar com uma pergunta. Por que que sons muito altos são prejudiciais? E por que, por exemplo, utilizar fones de ouvido em volume muito alto e durante muito tempo pode ser prejudicial à nossa audição? As ondas sonoras, assim como outras ondas progressivas, elas também têm a característica de que elas conseguem transferir energia de um ponto a outro, de um meio ou de uma região a outra do espaço. Se você já ouviu música em volume muito alto, já foi num show de música, já ficou perto das caixas de som ou já ouviu gritos de uma pessoa ao seu lado, então você sabe muito bem que existe algo no som, além da sua frequência, além do seu comprimento de onda e além da sua velocidade. E esse algo a mais que existe no som é a sua intensidade. Então, a intensidade sonora de uma onda, que a gente vai representar por I, ela vai ser a taxa média por unidade de área com a qual a energia contida na onda atravessa uma determinada superfície ou é absorvida por essa superfície. Então, digamos que a gente tem aqui uma superfície, essa superfície ela tem uma área A e está incidindo sobre essa superfície uma onda, nesse caso aqui, uma onda sonora. Então, a superfície vai ter uma área A, essa onda ela tem uma certa potência, ou seja, ela transfere energia de uma região a outra, e a intensidade da onda vai ser definida como a potência dividida pela área. Ou seja, a intensidade, no caso aqui a intensidade que vai chegar até essa superfície de área A, vai ser a potência que a onda tem dividida pelo valor da área dessa superfície. Então vamos analisar agora isso aqui do ponto de vista das ondas sonoras, né? As ondas sonoras, como a gente já viu, elas podem ser descritas a partir da expressão S de xt igual a S0, que é a amplitude do deslocamento. No caso aqui, o deslocamento de uma massa de ar, né, de um determinado elemento de ar aqui de espessura ΔX, multiplicado pelo cosseno de Kx menos ômega-t. Então aqui está o nosso elemento. Vamos fazer esse elemento, a espessura dele diminuir bastante até se tornar infinitesimal. Então a gente vai chamar essa espessura de dx. E a energia cinética dessa fatia de ar, né, desse elemento de ar que a gente tirou, essa fatia ela vai ter uma massa dm, ou seja, né, esse elemento de massa dm vai ser igual a densidade ρ multiplicado por a dx, que nada mais é do que o volume de ar dessa fatia. Então a energia cinética pode ser escrita assim, meio de dm vezes a velocidade dessa fatia de ar ao quadrado. Essa velocidade nós podemos obter derivando a expressão da onda aqui, né, derivando s em função de t. Então, derivando S em função de t, nós obtemos a velocidade dessa onda. E aí, a energia cinética vai ser escrita como 1 meio de ρ vezes a área, tá? Que eu já substituí esse dm, multiplicado pela velocidade ao quadrado vezes dx. Então, aqui a gente vai obter esse seguinte resultado. dk, que é a energia cinética desse elemento diferencial, dessa fatia aqui, vai ser meio de ρ vezes a vezes ômega quadrado, vezes a amplitude de deslocamento ao quadrado, vezes seno ao quadrado de kx menos ômega t dx. Dividindo aqui ambos os lados dessa expressão por dt, a gente vai obter a taxa com a qual a energia cinética se desloca com a onda. Então, dk dt, a taxa aqui de deslocamento da energia cinética com a onda, vai ser igual a meio ρ a ômega quadrado, S0 quadrado, seno ao quadrado de kx menos ômega t, e aqui dx dt. Então aqui eu estou dividindo por dt desse lado e desse lado. dx dt nada mais é do que a velocidade da onda. Portanto, dk dt vai ser meio de ρ vezes a vezes ômega quadrado vezes S0 quadrado vezes a velocidade da onda, que multiplica seno ao quadrado de kx menos ômega t. Essa é a taxa de transporte de energia instantânea, e no caso, a taxa de transporte da energia cinética instantânea. Nós também podemos determinar a taxa média com a qual a energia cinética é transportada. E essa taxa média vai ser o valor médio dessa função aqui. Então, o valor médio dessa função, todo esse termo aqui, ele é constante.
A única coisa que está variando é o seno ao quadrado. Então, nós precisamos saber qual é a média da função seno ao quadrado. E a média da função seno ao quadrado, ela é meio, porque o seno ao quadrado ele varia de 0 até 1 positivo. Então, aí o valor médio vai ser meio dessa função. Portanto, a taxa de transmissão de energia média vai ser isso tudo aqui multiplicado por meio, o que dá 1/4 da densidade, vezes a área, vezes a velocidade da onda, vezes a frequência angular ao quadrado, vezes a amplitude de deslocamento ao quadrado. Além disso, a gente sabe que a taxa de transferência da energia potencial vai ser igual à taxa de transferência da energia cinética, né? Nós já discutimos isso, que a energia cinética vai se tornar igual, né? Pela conservação da energia mecânica, ela vai ser igual à energia potencial para ondas mecânicas. Portanto, aqui eu vou somar essas duas taxas, a taxa de energia cinética e a taxa de energia potencial, taxa de transmissão aqui. E aí a gente vai ter a taxa total, que na verdade é a potência média dessa onda sonora. Então, a potência média dessa onda sonora que se propaga no ar será meio vezes ρ, vezes a área, onde ela está chegando aqui, multiplicada por V vezes ômega quadrado vezes S0 ao quadrado. Então, a intensidade dessa onda, que é a potência dividido pela área, vai ser esse valor aqui, que é a potência média, dividido pela área. Daqui a gente conclui que a intensidade da onda, ou seja, a intensidade dessa onda que está chegando aqui nessa área, nessa superfície de área A, essa intensidade ela vai ser meio de ρ vezes a velocidade da onda, vezes ômega quadrado, vezes a amplitude de deslocamento ao quadrado. Então, note que a intensidade aqui ela vai depender da densidade do meio, da velocidade da onda, da frequência angular da onda e da amplitude dessa onda aqui. Então, a amplitude do deslocamento no interior do ouvido humano ela vai variar de cerca de 10 a menos 5 metros, que é o som mais alto que a gente pode tolerar, até 10 a menos 11 metros, que é o som mais baixo que a gente consegue ouvir. A razão entre a amplitude máxima e a amplitude mínima, no caso aqui, vai ser 10 a sexta. E aí, como a intensidade do som ela varia com o quadrado da amplitude, então a razão entre a intensidade máxima e a intensidade mínima que a gente consegue ouvir é de 10 a 12ª watts por metro quadrado. Então, note que isso aqui é uma faixa de intensidade muito grande. Então, isso significa que os seres humanos eles podem ouvir sons com uma enorme faixa de intensidades. Então, o nível da intensidade sonora beta ele é definido como sendo 10 decibéis multiplicado pelo logaritmo de I dividido por I0. Nesse caso aqui, I0 é uma intensidade de referência, que é igual a 10 a menos 12 watts por metro quadrado. E esse valor ele é escolhido porque ele está próximo do limite inferior da faixa de audição humana. Então, se a gente fizer I igual a I0, a intensidade da onda, né? No caso aqui, a intensidade da onda sonora, se ela for igual a esse valor de referência, nós vamos encontrar que a intensidade sonora beta, que é o nível de intensidade sonora, né, aliás, beta, vai ser igual a 10 decibéis vezes log de I0 por I0. Isso vai ser igual a 10 decibéis vezes log de 1. Log de 1 é 0, portanto, a intensidade, o nível de intensidade sonora para uma intensidade 10 a menos 12 watts por metro quadrado vai ser igual a 0. Aqui nós temos uma tabela com alguns valores de intensidade e alguns valores de nível de intensidade sonora, ou nível sonoro, tá? As intensidades elas são medidas em watts por metro quadrado e o nível de intensidade sonora em decibéis. Então, por exemplo, um show musical, se você estiver próximo às caixas de som, ele vai ter uma intensidade de 10 watts por metro quadrado. Essa intensidade de 10 watts por metro quadrado corresponde a um nível sonoro de 130 decibéis. O limiar da dor corresponde a uma intensidade de 1 watt por metro quadrado, e isso é o equivalente a um nível sonoro de 120 decibéis. Fones de ouvido que estão no volume máximo, eles têm uma intensidade de 0,1 watts por metro quadrado, que equivale a um nível sonoro de 110 decibéis.
O limite de intensidade que o ser humano ele pode estar exposto durante 8 horas é de 3,2 vezes 10 a menos 4 watts por metro quadrado. Então, se você estiver no trabalho, por exemplo, num ambiente barulhento, a intensidade do som, ela não pode, se você fica 8 horas no trabalho, essa intensidade ela não pode ser uma intensidade maior do que esse valor, 3,2 vezes 10 a menos 4 watts por metro quadrado, que equivale a um nível sonoro de 85 decibéis. Uma conversação em casa, né? Você está em casa conversando com seus parentes, conversando com seus amigos, está em torno de 10 a menos 6 watts por metro quadrado, que equivale a 60 decibéis. Um alto-falante com volume baixo, a intensidade dele é algo em torno de 10 a menos 8 watts por metro quadrado, que equivale a um nível sonoro de 40 decibéis. E o limiar da audição, que é o som com intensidade mínima que a gente consegue detectar, a 100 Hz, ele vai ser 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. E aqui eu coloquei 100 Hz porque dependendo da frequência, esse limite da audição ele pode mudar. Então, dependendo da frequência que você escuta, você consegue detectar um som com um volume mais alto ou um volume mais baixo. Por isso que o volume ele é algo subjetivo, né? Ele depende, por exemplo, da frequência, enquanto a intensidade não. Então, aqui a intensidade para um som no limite da audição a 100 Hz vai ser 10 a menos 12 watts por metro quadrado, que equivale a um nível sonoro de 0 decibéis. E aí volta a nossa pergunta, né? Por que sons muito altos são prejudiciais? E por que escutar com fones de ouvido, um volume muito alto, durante muito tempo também é prejudicial? Bom, embora o fone de ouvido ele não esteja no limite da dor, né? Quando você aumenta ao máximo o volume do fone de ouvido, ele não chegue a passar do limiar da dor, ele vai ter as ondas geradas por ele podem ter uma energia muito grande. E essa energia pode ser grande o suficiente para fazer com que as células do seu ouvido, que são responsáveis por detectar os sons, que elas oscilem, que elas vibrem também, porque elas estão recebendo uma energia muito grande. Isso pode danificar essas células e essas células elas não se regeneram com o tempo, diferentemente de outras células do nosso corpo. Então, ouvir sons muito altos ou ouvir fones de ouvido durante muito tempo podem ser prejudiciais porque eles transferem muita energia para essas células e essa energia pode danificar as células do nosso ouvido. Por enquanto é só, pessoal, e até a próxima.